Faz bolo fit, usa xilitol no lugar do açúcar, leite em pó no lugar do leite ou do leite condensado, já trocou o iogurte natural, o iogurte saborizado pelo natural, o pão simples pelo pão sem glúten, tá comprando ou fazendo receitas fit e nada de emagrecer, mulher? Seja bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando. Aqui nos nossos encontros semanais eu ensino você sobre o passo a passo, tudo que você precisa saber para conseguir emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. E eu sou a Gladys, sou nutricionista e hoje o nosso tema é receitas fit. Elas ajudam ou elas atrapalham o emagrecimento de uma mulher ansiosa ao comer? Porque, mulher, muito cuidado. As aparências enganam, principalmente no universo do emagrecimento. Sabe por quê? No emagrecimento elas enganam mais ainda. Então, você precisa entender algumas coisas sobre alimentos e receitas fit que vão mudar o jogo do seu emagrecimento. E a primeira coisa a primeira das coisas que você precisa saber é o que é um alimento fit, o que é uma receita fit. A maioria das mulheres entende comida fit como ir lá, fazer um brigadeiro, tirar o leite condensado desse brigadeiro e usar a pasta de amendoim e leite em pó, leite, o famoso aquele, no lugar do leite condensado. Receita fit também é quando você vai lá fazer uma panqueca e não usa farinha de trigo, porque acha que farinha de trigo engorda, e aí usa tapioca e o queijo no lugar da tal da farinha, porque você tem medo de comer farinha. Ou quando você vai fazer um bolo e ao invés de usar a farinha, você usa farinha de amêndoas, farinha de castanha, farinhas caras, farinhas especiais. E inclusive adoçante no lugar do açúcar, tem entrado muito nessa história de receita fit. Então tira o açúcar, bota o adoçante. E deixa eu explicar para você por que nadinha, absolutamente nada disso vai fazer você emagrecer mais de 10 quilos. Principalmente, mulher, se você for ansiosa para comer, se você desconta no doce, se você é compulsiva por comida, se você come só porque vê, só porque tá ali, se você come sem se dar conta, quando viu já comeu. Vou te explicar por que as receitas fit podem ser um problema para você também. E um fato importantíssimo, que provavelmente você não sabe sobre as receitas fitness, é que elas surgiram em um contexto para serem usadas por praticantes de exercício físico, com o objetivo de ganhar massa muscular, de ganhar peso. E, gente, a palavra fitness, tá? Que é daí que deriva o fit, que a gente usa para os alimentos, a palavra fitness, ela tem a ver com a estética do corpo, não com comida. Então, lá anos atrás, começou muito essa moda, né, do fitness, e aí as pessoas que estavam buscando essa estética, né, uma definição muscular, mais massa muscular magra, acabaram espalhando essa ideia, popularizando essa ideia dessas receitas fitness, que vem do fit, tá? Essas receitas fit que vêm desse fitness, e que essas pessoas que buscavam essa estética mais musculosa usavam nesse processo para ganhar massa muscular magra. Só que essas receitas fit, elas são para aumento de peso, para aumento de massa muscular, e só vão fazer sentido nesse contexto, nessa situação. Ah, Gladys, então eu posso fazer receita fit em casa para ganhar massa muscular? Não, porque só vai funcionar quando está associado com treinamento também específico. Porque essas receitas fitness, que a gente chama de fit, elas vão ser ricas em calorias, tem bastante calorias. Um bolinho fit, às vezes tem muito mais calorias do que um bolo normal, por porção, né, por pedaço. E quando se consome esses alimentos, esses famosos alimentos fit, e a pessoa ela treina muito,
porque esses alimentos eles têm muita caloria e a pessoa que treina muito, muito pesado, ela precisa de muitas calorias para fazer a massa muscular crescer. Então, quando uma pessoa que está treinando muito, 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 fazendo muito exercício, muita musculação, e ela come esses alimentos fit ricos em calorias, ela desenvolve aquela estética definida, musculosa. Aí, você que está querendo emagrecer mais de 10 quilos, você olha aquela mulher definida, vê que ela come aquelas receitas, aquelas comidas fitness, comidas fit, e você acaba associando uma coisa com a outra. Aí na nossa cabeça a gente pensa mais ou menos assim: uau, aquela mulher, nossa, que corpão que ela tem. Ai, ela faz aquele bolo fit lá, que vai a farinha de amêndoa, que vai a pasta de amendoim, que vai o leite em pó, que vai isso, que vai aquilo, que vai óleo de coco, que vai queijo. E aí, o que você pensa? Poxa, ela come isso, ela tem um corpão, também vou comer, porque eu vou comer, vou emagrecer, vou ficar igual a ela. Não, porque ela come essas receitas, que são super calóricas, e ela treina muito. E a combinação dessas duas coisas fazem a musculatura crescer, fazem definir. Mas, para uma mulher que quer emagrecer mais de 10 quilos, isso não vai funcionar. Nunca. Sabe por quê que não vai funcionar? Porque a grande maioria dessas receitas fit, que vão usar lá pasta de amendoim, as farinhas de castanhas de oleaginosas, o óleo de coco, o queijo, o leite em pó, o creme de leite, que mais? A tapioca, o açúcar de coco e por aí vai. Qual é o problema, Gladys, de usar tudo isso se tudo isso são alimentos saudáveis? Gente, problema é que a farinha de trigo, que a gente deixa de usar num bolo para usar uma farinha de castanhas, ela vai ter muito menos calorias do que a farinha de castanhas. Para vocês terem uma ideia, a farinha de trigo é um carboidrato. Vai ter 4 calorias por grama, tá? 4 calorias por grama de carboidrato. As farinhas de castanha, de oleaginosa, de amendoim, enfim, de amêndoas, elas são gorduras. E as gorduras têm 9 calorias por grama, ou seja, o dobro. Então, se você tira uma xícara de farinha de trigo de uma receita e acrescenta no lugar dessa farinha de trigo uma farinha de oleaginosas, você vai estar mais do que dobrando as calorias daquela receita, só fazendo essa troquinha. Vocês sabiam disso? Oi, oi! Maravilhosas são vocês! Vocês sabiam disso? Que as farinhas de castanhas de oleaginosas, elas têm o dobro de calorias? Aí, quando você exclui a farinha de trigo, por medo do glúten, porque demonizaram o glúten, para usar uma farinha de castanhas, você dobrou as calorias e um pouco mais. Ah, Gladys, mas tem o glúten na farinha de trigo. Sim, tem o glúten na farinha de trigo. E se você não for intolerante ao glúten, celíaca, não vai mudar nada na sua vida você continuar usando a farinha de trigo. Absolutamente nada. Aliás, é mais possível que você emagreça usando a farinha de trigo do que uma farinha de castanhas, de oleaginosas. Outra troca que eu citei, que a gente deixa de usar o leite, tá? Só que o leite, mesmo o leite integral, ele vai ter muito menos calorias do que o queijo que a gente vai usar no lugar, às vezes numa receita fit. Vai ter muito menos calorias que o creme de leite, especialmente menos calorias que o leite em pó. Ah, mas o leite é cheio de aditivos. Gente, não, não é. Leite não é cheio de aditivos. E se esse fosse o problema, se os aditivos fossem um problema, a gente também não poderia usar leite em pó, porque também tem aditivos. Muito mais aditivos químicos do que o leite na caixinha. Então, cuidado com a justificativa que a gente está usando. Então, muito cuidado quando você vai fazer o seu docinho fit, substituindo um leite integral, por exemplo, ou um leite condensado, por pasta de amendoim ou por leite em pó, porque você vai estar aumentando as calorias daquela receita, gente. Aí o açúcar de coco que eu falei, tem algum problema de usar o açúcar de coco? Não tem problema nenhum. Você vai pagar mais caro, mas
não vai fazer milagre nenhuma numa receita hipercalórica. Por quê? Porque é açúcar. Vai ter as mesmas calorias do açúcar normal, do açúcar refinado, do açúcar cristal. Ah, mas tem mais nutrientes. Já ouvi falar que o açúcar mascavo, o açúcar de coco, eles têm mais nutrientes que o açúcar branco. Verdade, eles têm mais nutrientes que o açúcar branco. Mas não é no açúcar que a gente vai encontrar os nutrientes que o nosso corpo precisa. Não é no açúcar. Se a gente depender do açúcar para ter acesso a nutrientes, vai ser um problema. E adoçante, mulher, nem sempre é uma boa opção. Por quê? Porque muda bem pouco a quantidade de calorias oferecidas com o adoçante, vai ser mais caro também, e tem aqueles adoçantes que são completamente químicos. Então não vai valer a pena por uma questão de saúde, por efeitos colaterais na saúde que eles podem trazer. Então, o que acaba acontecendo mais uma vez? Outro detalhe importante, tá? As receitas fit, elas costumam sair mais caro do que uma receita tradicional, justamente porque essas substituições que a gente vai fazendo, elas custam mais. Então, uma farinha de amêndoas é 4 vezes o preço de uma farinha de trigo. O leite em pó é mais caro também que o leite lá integral. E aí a gente vai comprando, às vezes, umas farinhas super mirabolantes, esquisitas, diferentonas, caras, que a gente igual não vai manter toda a vida dentro da nossa alimentação e não vai estar trazendo resultado nenhum. Então, o que acaba acontecendo, mais uma vez, quando a gente tem em mão o alimento que a gente considera fit? O que vai acontecer com a mente de uma mulher que é ansiosa ao comer quando ela tem à sua disposição um alimento fit? Muitas vezes, mulher, só o nome fit já dá aquela iludida. Porque o que a gente pensa? Ah, se é fit, eu posso comer livre, eu posso comer à vontade. E aí, mulher, corre-se o risco de comer muito mais. Por quê? Porque é fit. Então, na minha cabeça, fit eu posso comer. Aí a gente acaba comendo mais e isso vai fazer a gente engordar. Além de que a gente vai estar gastando mais dinheiro e para estar fazendo uma coisa que, na verdade, está fazendo a gente ganhar peso. Mas, pela nossa compreensão, a gente acha que o fit vai emagrecer e não vai, não é bem assim. Porque entra muito essa questão do nosso mindset, o funcionamento da nossa mente. E mulher, vou repetir, um dos grandes problemas da mulher ansiosa ao comer, que vai fazer uma receita fit para emagrecer, é que quem tem essa ansiedade para comer tem um padrão, aquele padrão alimentar de precisar comer numa quantidade maior, de precisar sentir a barriga cheia, de beliscar muitas vezes no dia, ou de comer um pouco mais ali na hora da refeição. E o que vai acabar acontecendo é que naquela nossa crença de que o fit é mais saudável, de que o fit emagrece, a gente vai comer mais, a gente vai exagerar. Então, se a gente tem lá um bolinho de banana fit recheado com pasta de amendoim, com não sei o que, não sei das quantas. Ah, é fit. Então, vou comer mais um pedacinho. Não vai fazer mal. E tá fazendo mal. E isso acontece sim, porque muitas mulheres já me relataram. Ah, não, mas aí eu faço aquele biscoitinho fit, daí aquele sim, aquele eu como mais um pouco. Mas olha o problema. Vocês já entenderam que muitas vezes essas receitas fit, elas vão ser muito mais calóricas. Aliás, muitas vezes não, na grande maioria das vezes. E aí, justamente essas calorias, essas receitas, é que você vai lá e vai comer um pouco a mais. Porque na nossa cabeça, na sua cabeça é fit, então pode. E algo fundamental, mulher, que muita gente não entende, é que apenas um dos pilares do emagrecimento é a redução de calorias. É importante reduzir calorias? Sim. E aí, quando a gente faz uma receita fit, com mais calorias, a gente está dando um tiro no pé. Porque esse um pilar da redução de calorias, a gente já não vai estar dando conta. Porque emagrecimento envolve muitas e muitas e muitas coisas. Não é só calorias.
as calorias, elas são importantes também. Então, quando a gente faz, às vezes, uma receita fit na esperança de que a gente vai estar reduzindo calorias e, na verdade, a gente está aumentando, a gente vai ganhar peso e a gente não vai entender o que está acontecendo. Aí você vai pensar assim, poxa, não tô mais comendo aquele bolo de chocolate que eu adorava, aquele bolo de cenoura que eu amo, tô comendo só essas receitinhas fit, gastando um monte de dinheiro com isso, tendo um monte de trabalho e não tô tendo resultado. Você vai se chatear, você vai se frustrar, você vai desanimar e você vai desistir. É isso que vai acontecer. E o emagrecimento, ele passa sim por prestar atenção nessas calorias, mas existem coisas muito mais importantes, inclusive, do que calorias. Como, por exemplo, você começar o seu emagrecimento na fase certa. É você entender como lidar com a ansiedade ao comer. Isso sim permite que você emagreça mais de 10 quilos. Como assim, Gladys, começar na fase certa? Muitas vezes, mulher, vocês começam o emagrecimento, e eu fazia isso quando eu estava buscando emagrecer, olhando, a gente começa direto querendo mudar o que a gente come. Mas a gente só come o que a gente come porque existe um motivo para isso, porque existe um padrão alimentar. Porque existem gatilhos no nosso dia a dia, no nosso ambiente, na nossa rotina, que nos estimulam a comer determinada coisa. E aí entra de novo a questão do fit. Às vezes a gente tá comendo aquele troço que a gente nem tá achando bom, que nem tá gostoso, mas é fit. E aí a gente se força a continuar comendo. Aí quando a gente se depara com aquele bolo de cenoura com cobertura maravilhoso no fim de semana, a gente devora. Porque o que a gente vai pensar? Ah, comi o fit a semana inteira. Agora eu mereço, vou aproveitar e vou comer esse aqui. E o nosso organismo, o meu corpo, o seu corpo, o corpo de qualquer ser humano, ele não sabe se o alimento é fit, se ele não é fit, se foi farinha de castanha, de amêndoa, farinha de trigo, ele não sabe. Assim como ele não sabe que dia da semana é. Então ele vai pegar todos aqueles nutrientes, todas aquelas calorias daquilo que você for consumindo, e isso vai trazer um resultado. E esse resultado pode ser você ganhar peso, pode ser você perder peso, pode ser aliviar essa ansiedade ao comer, pode ser piorar essa ansiedade ao comer, porque existem alimentos que são gatilhos para a ansiedade ao comer, que vão piorar a nossa ansiedade ao comer, a sua ansiedade ao comer, e tem um conteúdo meu aqui que explica sobre isso. Alimentos gatilhos da ansiedade ao comer, então vale a pena dar uma olhada para entender quais são esses alimentos e como que eles influenciam você a comer cada vez com mais compulsão, mais ansiedade, sem perceber, no automático, o que acaba prejudicando você também. Então, o nosso corpo, ele simplesmente vai receber aquelas calorias daqueles alimentos. E aí você está consumindo muitas vezes um alimento fit na esperança de emagrecer e não vai emagrecer, porque você está oferecendo muito mais calorias para o seu organismo do que muitas vezes um alimento normal. Só que os alimentos normais, infelizmente, hoje, eles são muito julgados, muito demonizados. Parece que é um pecado comer uma massa, um macarrão com molho. Não pode, tem que ser o macarrão de berinjela, de abobrinha, é bom, claro que é saudável, sim, mas a questão é a gente aprender a comer o macarrão que a gente gosta de uma forma que faça bem, que emagreça. Parece que é um pecado comer farinha, que não pode de jeito nenhum botar açúcar nas coisas. Imagina, isso faz parte da nossa cultura também. Então, mulher, o nosso papel para a gente conquistar um emagrecimento de mais de 10 quilos, para a gente se libertar da ansiedade ao comer, nosso papel, um dos nossos papéis iniciais é oferecer para o nosso corpo uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. Como que se faz isso? Com frutas, com legumes, com grãos, com sementes, com fibra, com água, pouco ultraprocessado, pouco álcool que vai inflamar. Então, muito cuidado, mulher, porque às vezes no desespero por emagrecer muito e muito rápido, a gente se perde no meio de tanta informação, como é a questão do fit. A gente aprendeu uma associação errada sobre o fit. Porque fit vem de fitness.
Fitness se refere à estética corporal. E as pessoas que queriam ter uma estética corporal com mais massa muscular, ficarem mais fortes, comiam alimentos mais calóricos. E a gente associou esses alimentos mais calóricos como uma comida que emagrece. E não é assim. Então, no desespero, muitas vezes também pelo resultado rápido, você vai cair lá naquelas promessas de dietas mirabolantes que vão emagrecer não sei quantos quilos em pouquíssimos dias. Ou você começa a acreditar em alimentos milagrosos, porque tomar a água com limão, água morna com limão em jejum emagrece. Emagrece nada, gente. Não emagrece. Se você que está aí me ouvindo toma água morna com limão em jejum e não emagreceu, vai concordar comigo. Não existe um super alimento. Vai fazer mal? Não, não vai fazer mal, mas não vai emagrecer. Então, a gente acaba se apegando muito em diquinhas erradas da internet, na esperança de ter um resultado mais rápido e mais fácil, e a gente acaba não tendo resultado, porque a gente deixa o básico de fora. E isso vai gerar frustração e muitas vezes desânimo e desistência. Agora, quer aprender a fazer um alimento fit de verdade, um alimento baixo, mais baixo em calorias de verdade, transforma o que você já tem, o que você já faz na sua casa, no seu dia a dia, em algo mais saudável. Como que se faz isso? Você vai fazer um bolo, por exemplo. Vai reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de gordura que você usa na receita tradicional. Então, vai usar lá mais cacau e menos achocolatado. Vai usar uma xícara de aveia em flocos no lugar de uma xícara de farinha de trigo. Vai fazer um bolo com frutas para poder reduzir um pouco o açúcar, de cenoura, usar menos vezes a cobertura. Ao invés de fritar o pastel, vai assar. Ao invés de fritar o enroladinho, vai assar. Só nisso, a gente já reduz imensamente as calorias. Aí sim a gente está na vantagem. Aí sim a gente está fazendo um alimento fit. Mas como assim? Enroladinho assado vai ser fit? E a receita lá de tapioca com queijo, não? Exatamente. Se você está querendo emagrecer, não vai adiantar você fazer um brigadeiro com pasta de amendoim e leite em pó, porque vai ter muito mais calorias do que um brigadeiro tradicional. A diferença, se o seu mindset estiver bem organizado, a sua relação com a comida estiver legal e você quiser fazer um brigadeiro de pasta de amendoim com leite em pó e você conseguir comer isso em quantidades adequadas, ok. Se você conseguir comer um brigadeiro tradicional em quantidades adequadas, moderadas, também tá ok. As duas coisas vão funcionar para o emagrecimento. O que não dá é a gente acreditar que uma receita fit não causa impacto nenhum no nosso emagrecimento. Causam e causam um impacto muito, 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 muito grande. Então, para ter uma receita fit de verdade, além de fazer isso que eu fui falando, tem outra parte muito importante. Consumir com atenção, com consciência, com moderação. E moderação, quando eu falo, não é só na quantidade, mas na frequência também. Por quê? Não adianta a gente tomar, por exemplo, só um copinho de cerveja ou só um copinho de refrigerante, mas esse copinho ser todos os dias. Não dá para mas eu como açaí só um copinho pequenininho, mas é quase todos os dias. Ou um lanche, não, mas eu pego só um lanche, mas vai ser todos os dias. Então, às vezes a gente tem no nosso dia a dia uma quantidade pequena de alimento, mas são várias vezes na semana que alguns alimentos mais calóricos estão entrando e isso empata. Ou você não emagrece ou você ganha peso. Então não adianta também ser só um bolo, um pedacinho de bolo, se esse bolo, né, com cobertura, enfim, rico em calorias, ou até o tal do fit, for numa grande quantidade ou for todos os dias, né? A gente precisa ter muito cuidado, assim, com as nossas exceções, né?
Um dia é uma exceção, no outro dia é outra exceção, quando vê a nossa semana toda foi composta de exceções e o básico a gente deixou de fazer. Isso vai interferir demais no emagrecimento. Então, vou deixar aqui uma dica de ouro nesse momento. Não existe comida ou alimento que seja livre, assim, para comer à vontade, para se esbaldar. Por quê? Porque se você precisa comer assim, à vontade, encher a barriga, se esbaldar, é porque a sua ansiedade ao comer tá alta. E aí, trabalhar nisso, na ansiedade ao comer, vai ser milhões de vezes mais importante e mais efetivo do que sair pesquisando receita fit. Porque essa é a questão. Se você precisa comer muito, não adianta fazer receita fit, você vai comer muito da receita fit também. Então eu já ouvi também, eu tô comendo o pão sem glúten, porque daí eu posso comer mais do que uma fatia. Não! Se o ideal para você é uma fatia do pão sem glúten, vai ser uma também. Se o ideal são duas, do fit vai ser duas também. Às vezes os alimentos fit precisam ser, inclusive, numa quantidade menor, porque eles têm mais calorias. Então, um dos grandes problemas de uma mulher que é ansiosa ao comer e vai fazer a receita fit para emagrecer é que ela tem essa ansiedade. Nessa ansiedade existe esse padrão do precisar comer uma quantidade maior, seja beliscando ao longo do dia, seja ali na hora da refeição. E o que vai acontecer é que, na crença de que o fit não engorda, pode acontecer de você acabar comendo mais, você acabar exagerando. Então não tem que fazer receita fit. Tem que deixar aquilo que você já faz, aquilo que você já come, mais saudável, menos denso em calorias. Fazer em menor quantidade para não sobrar um montão e você comer tudo de uma vez só por medo ou porque não quer perder e não quer botar fora. Então, gente, o fit feito assim, como eu falei agora, transformando aquilo que você já faz em algo mais saudável, menos denso em calorias, esse vai ajudar a emagrecer. Porque fica mais fácil de fazer no dia a dia, de introduzir no dia a dia. E fica mais encaixado na vida real, na rotina. Agora, aquele fit cheio de ingrediente com nome estranho, esquisito, super caro, que vai ser super calórico, que eu expliquei para você, tem grandes chances de fazer você comer com mais ansiedade e acabar engordando. Então, cuidado para não olhar para esse alimento fit como se ele fosse a grande solução dos seus problemas em relação ao peso que você quer emagrecer, principalmente se você quer emagrecer mais de 10 quilos. Eu já tive paciente que estava nessa, ia, e não estava emagrecendo, não estava perdendo peso, até que a gente foi entender o que estava acontecendo. Era uma pessoa que fazia muita receita fit, fazia muita coisinha assim, né, bonita, com ingredientes caros. Inclusive, ela me apresentou muitas coisas que eu nem sabia que existiam nesse universo. Mas aí, vai olhar as calorias dessas preparações, são o dobro, o triplo de uma receita tradicional. Então, transforma o tradicional em algo mais saudável. Pega aquele bolo de chocolate, usa mais cacau, menos achocolatado, menos gordura, menos cobertura, ao invés de fazer esse mesmo bolo de chocolate tirando farinha de trigo para botar farinha de amêndoas, que você só aqui já dobrou as calorias. Certo, gente? Então, fit ajuda ou atrapalha o emagrecimento? Depende de o que a gente entende que é fit e de como a gente vai usar isso no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Transformar aquilo que a gente já faz vai ser muito mais positivo para você emagrecer mais de 10 quilos, se libertar dessa ansiedade ao comer, do que preparar as tais das receitas fitness que a gente vê aí pela internet, sem saber exatamente o tanto de calorias que você está consumindo com aquilo ali, uma vez que eu expliquei para vocês que isso vem
tem origem lá no ganho de massa muscular e não foi criado para o emagrecimento de fato. Então vamos descomplicar as coisas, vamos fazer o básico bem feito que vai ter muito mais resultado. Mulherada, deem uma olhada aqui nos conteúdos que eu falei há poucos dias sobre jantar, se jantar ajuda ou atrapalha. Eu falei sobre os impactos também dos medicamentos, dos remédios emagrecedores. E tem muitos conteúdos aqui que vão ajudar você no emagrecimento, que vão ajudar a abrir a sua mente, entender o passo a passo que vai levar você a emagrecer mais de 10 quilos e começar a se libertar dessa ansiedade ao comer. Então foi um prazer recebido você aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E eu espero você no nosso próximo encontro, tá bom? Um grande beijo e até mais!